Você não está vivendo menos do que poderia. Você está vivendo o que foi mais fácil aceitar. E isso não soa como um alerta, soa como normalidade, porque tudo segue funcionando. Você acorda, cumpre horários, responde mensagens, resolve problemas. Nada quebra, nada falta, nada desmorona. E justamente por isso, ninguém percebe quando algo começa a se perder por dentro. Em algum ponto, você entrou no modo manutenção. Mantém relações, mantém compromissos, mantém uma versão de si que não incomoda ninguém. Nem você. Pelo menos, não o suficiente para mudar. O risco real não é a dor, é a adaptação silenciosa. Você se acostuma a adiar vontades pequenas, a ignorar incômodos sutis, a engolir aquela sensação incômoda de que era para ser mais do que isso. Não mais intenso, não mais caótico, mais verdadeiro. Até que um dia você percebe que não está infeliz, está desconectado. Desconectado do que te move, do que te provoca, do que te faz sentir que está avançando, e não apenas passando pelos dias. Você continua funcionando, mas já não sente expansão, só repetição. Nos próximos minutos, eu quero que você fique comigo e observe com honestidade. Em que momento você começou a se diminuir para caber numa vida confortável demais para te transformar? Fica até o final. E se esse tipo de reflexão conversa com você, deixa o like e se inscreve no canal. Em algum ponto da vida, você percebe que passou a se preocupar mais em manter tudo funcionando do que em entender se ainda faz sentido. As decisões deixam de nascer da vontade e passam a nascer da necessidade. Você resolve o que aparece, apaga incêndios pequenos, cumpre o que é esperado. E isso parece maturidade, parece responsabilidade. Parece que você finalmente entendeu como as coisas funcionam. Só que, aos poucos, algo muda por dentro. Você continua fazendo, mas já não sente direção. Continua avançando, mas sem clareza de onde quer chegar. A vida vira uma sequência de respostas automáticas, e quase não sobra espaço para escutar o que realmente incomoda. Não aquele incômodo alto, óbvio, mas o sutil. O que aparece quando tudo fica em silêncio. Esse tipo de cansaço não vem do excesso de tarefas, vem da repetição sem propósito, de sustentar dias que se parecem demais, uns com os outros. De perceber que você está sempre lidando com o agora, mas raramente pensando no depois. E então você segue. Não porque escolheu seguir assim, mas porque parar para olhar com mais honestidade parece trabalhoso demais. Questionar dá medo, mexer no que está dando certo. Soa como risco. Sem perceber, você não muda de caminho. Apenas deixa de observar para onde está indo. E existe um preço invisível quando você vive assim por tempo demais. Você começa a se adaptar a um nível de vida que não te desafia mais. O desconforto vira algo distante, quase esquecido. Não porque tudo está bem, mas porque você aprendeu a ignorar os sinais. Aquela sensação de que algo está desalinhado vai ficando baixa, como um ruído constante que você para de ouvir. O problema é que quando você se adapta demais, perde a referência. O que antes parecia provisório vira normal. O que era exceção vira rotina. E sem perceber, você começa a defender a própria estagnação, chamando de fase, de realidade, de vida adulta. Você segue ocupado, mas não se sente envolvido. Segue produzindo, mas não sente construção. Segue cercado de coisas, compromissos, pessoas, e ainda assim sente um vazio difícil de explicar. Não é solidão, não é tristeza, é ausência de sentido. E isso confunde, porque não existe um grande erro para corrigir. Não existe um vilão claro. Só existe essa sensação incômoda de que você está vivendo abaixo do que poderia, mas não sabe exatamente onde começou a se limitar. Talvez não tenha sido uma grande escolha errada. Talvez tenham sido várias pequenas escolhas adiadas. Se isso que eu estou dizendo já passou pela sua cabeça em algum momento, escreve nos comentários. Eu quero saber se você também sente que algo ficou pelo caminho, mesmo sem saber exatamente o que. Em algum momento, você começa a acreditar que esse desconforto é só o preço natural de crescer, que todo mundo sente isso, que questionar demais é imaturidade. Então você ajusta o discurso interno para caber na vida que está levando. Você diz a si mesmo que é só uma fase, que mais pra frente você resolve, que agora não é a hora de mexer em tudo, e essa crença vai te mantendo em movimento, mas não em avanço, porque existe uma diferença enorme entre seguir em frente e apenas continuar. Seguir em frente exige intenção, continuar exige só resistência. E você ficou muito bom em resistir. Resistir ao incômodo, resistir à vontade de mudar, resistir àquela pergunta que aparece quando o silêncio fica longo demais. É isso? A virada começa quando você entende algo simples, mas difícil de aceitar. Clareza não vem antes da ação. Ela surge durante. Enquanto você testa, erra, ajusta. Enquanto se permite sair do automático. Esperar sentir segurança total
É o jeito mais eficiente de permanecer onde está. Porque segurança completa quase nunca vem. O que vem é o arrependimento de não ter se escutado antes. Talvez você não precise mudar tudo, mas precisa parar de fingir que está tudo alinhado. Perceber isso não te obriga a agir agora, mas te impede de continuar fingindo que não percebeu. Se essa mudança de perspectiva já fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso mostra que esse tipo de conversa merece continuar por aqui. Existe um ponto em que continuar do mesmo jeito deixa de ser neutralidade e vira escolha, mesmo que você não admita, mesmo que diga que só está levando, porque toda vez que você percebe o desalinhamento e decide ignorar, algo se ajusta dentro de você para suportar. Você diminui expectativas, reduz desejos, reorganiza sonhos para que caibam na vida que já está montada. E isso parece sensato, parece equilibrado, parece adulto. Mas aos poucos você começa a viver uma versão editada de si mesmo. Uma versão mais contida, mais controlada, menos exigente. Não porque você amadureceu, mas porque aprendeu a não pedir demais da própria vida. O perigo não está em mudar de ideia. Está em parar de se escutar. Em confundir adaptação com alinhamento. Em chamar de paz aquilo que, no fundo, é só ausência de conflito interno porque você parou de confrontar o que incomoda. Esse é o momento em que muita gente se perde sem perceber. Não por errar demais, mas por questionar de menos. Por manter tudo organizado por fora, enquanto algo vai ficando fora de lugar por dentro. E quanto mais tempo passa, mais difícil parece mexer. Não porque é impossível, mas porque você já construiu uma identidade em cima desse modo de viver. Mudar agora parece quase uma traição com quem você se tornou. Mas talvez não seja sobre romper tudo. Talvez seja só sobre parar de se diminuir para sustentar uma estrutura que já não te representa por inteiro. Você não precisa de um grande evento para mudar. Precisa de honestidade. Honestidade para admitir que muita coisa que você chama de estabilidade é, na verdade, medo bem organizado. Medo de errar. Medo de perder o que já foi construído. Medo de descobrir que, se você parar agora e olhar com atenção, vai perceber que já passou tempo demais vivendo no modo seguro. E o curioso é que esse medo raramente se apresenta como pânico. Ele vem como lógica, como prudência, como aquela voz calma dizendo que não é o momento certo, que dá para esperar mais um pouco, que amanhã você pensa nisso com mais clareza. Só que amanhã vira rotina, e a rotina vira identidade. Você começa a se definir pelo que mantém, não pelo que constrói, pelo que preserva, não pelo que expande. E sem perceber, sua vida vai ficando coerente, mas não viva. A virada acontece quando você entende que alinhar discurso e ação não é sobre fazer algo grandioso. É sobre parar, de se trair nos detalhes. É sobre não ignorar mais aquela sensação de aperto quando você sabe que está escolhendo o caminho mais confortável e não o mais verdadeiro. Responsabilizar-se não é se culpar. É parar de terceirizar para o tempo, para o contexto, para as circunstâncias. Decisões que só você pode tomar. E isso começa agora. No jeito que você olha para sua própria vida, no nível de verdade que você aceita encarar. Se essa reflexão fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me mostra que esse tipo de conversa merece continuar por aqui. Existe um momento silencioso em que você entende que ninguém vai aparecer para alinhar isso por você. Não existe sinal claro, não existe autorização externa, não existe validação perfeita. Existe só você, percebendo que continuar empurrando esse desconforto para frente é, no fundo, uma decisão. A clareza que você espera não vem como um estalo. Ela vem como um incômodo recorrente. Volta nos mesmos pensamentos, nas mesmas perguntas, nos mesmos silêncios. E quanto mais você tenta ignorar, mais ela insiste. Não para te punir, mas para te acordar. Você não precisa ter tudo resolvido. Para começar a se mover, precisa apenas parar de se esconder atrás da ideia de que ainda não sabe o suficiente. Porque, na maioria das vezes, você já sabe. Só não quer lidar com o custo emocional de agir. Agir muda a narrativa, muda a identidade, muda o jeito como você se enxerga. E isso assusta, porque significa deixar para trás versões antigas de si mesmo que, apesar de limitadas, eram familiares. Mas crescer quase sempre exige esse tipo de ruptura interna, não com o mundo, mas com a própria acomodação. Talvez o próximo passo não seja visível ainda, mas a direção já é. Ela aparece toda vez que você para de negociar com aquilo que te afasta de quem você sabe que pode ser. E permanece quando você escolhe não se anestesiar. O resto se constrói no caminho. Chega um ponto em que continuar se distraindo deixa de ser ignorância e vira escolha. E escolher, não olhar também é uma forma de decidir o rumo da própria vida. Não com barulho, não com drama, mas com silêncio. Esse vídeo não foi para te convencer de nada. Foi para te lembrar.
Lembrar que esse incômodo recorrente não é defeito, é sinal. Sinal de que existe algo em você que ainda não aceitou viver no automático. Você não precisa sair daqui com um plano perfeito. Não precisa mudar tudo amanhã. Mas precisa sair mais honesto do que entrou. Porque a vida não cobra grandes discursos. Ela cobra coerência nos pequenos movimentos. No que você tolera. No que você adia. No que você decide continuar chamando de normal. Se essa conversa te fez parar por alguns segundos e olhar para dentro com mais verdade, leva isso com você. Não deixa virar só mais um conteúdo consumido. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que talvez também esteja vivendo nesse meio termo silencioso. A gente se vê no próximo vídeo.